Para nós, a Associação CAIS, que somos desde 2004, desde o momento em que o futebol de rua começou em Portugal, que somos o promotor nacional, o futebol de rua é, acima de tudo, inclusão social. É desporto para todos. A CAIS criou o projeto de futebol de rua com o intuito de poder fazer intervenção social e de capacitar aqueles e aquelas que nele participam fora do contexto tradicional da intervenção. E, portanto, aqui, neste caso específico do futebol de rua, através da prática desportiva e através da utilização da educação não formal. Temos tido resultados muito positivos e temos visto o projeto e a modalidade a crescerem ao longo dos anos. E crescem por isso, porque aqueles e aquelas que no projeto participam, em particular os jovens e as jovens, temos hoje em dia 90% dos participantes estão entre os 16 e os 24 anos, participam porque se revêem no projeto. Obviamente que esta vertente do futebol, o futebol de rua, com estas regras específicas, é aliciante para quem gosta de futebol, mas a verdade é que se os participantes chegam ao projeto para jogar, depois ficam para se capacitar. E é esse o objetivo, não é? O objetivo é promover o acesso ao desporto, por um lado, promover o acesso a um mapa competitivo, a nível local, a nível nacional e internacional, mas, acima de tudo, usar a prática desportiva e a educação não formal, que é a metodologia que nós usamos, como as ferramentas para este processo de capacitação e de autonomização de todos aqueles que se cruzam então connosco. A partir de 2010 criámos um sistema de rede e, portanto, temos um promotor, ou um consórcio, em alguns casos, temos um promotor por distrito ou região autónoma, que acaba de alguma forma por ser o nosso braço armado, o nosso parceiro operacional em cada distrito ou região autónoma. É esse promotor, essa entidade que nos liga às mais de 160 equipas e às mais de 120 organizações que participam no projeto. Por de outra forma, seria de todo impossível montar toda esta logística e operacionalizar a mesma. Temos uma grande diversidade nas entidades promotoras. Temos associações juvenis, associações desportivas, associações culturais e PSS, e, portanto, todas elas vêm de um meio diferente. As razões que as trazem até ao futebol de rua são diferentes. Obviamente, para um IPSS é o cariz social do projeto. Para uma associação juvenil é a possibilidade de dar estas oportunidades aos jovens. Para uma associação desportiva é, obviamente, a componente desportiva do projeto. E para uma associação cultural, por exemplo, será também, em particular na fase nacional, toda a oferta cultural e recreativa que o projeto também dá aos seus participantes. E, portanto, é preciso termos isso presente, ou seja, esta diversidade que há a nível local e que é riquíssima. No momento normal, a organização já é complexa. No momento de pandemia, é um desafio muito, muito complexo, porque nós temos uma primeira fase, ou seja, que existia em todas as outras, que era a organização dos horários, das equipas, dos jogos. Neste momento nós temos de combinar com outra coisa, que são as testagens, as locações, e isso tornou, digamos, a experiência mais difícil e também pelo aumento das equipas. Ou seja, nós este ano quase nos propusemos a um grande desafio, que era termos 32 equipas a participar, mas também conseguirmos dar a nossa segurança, digamos assim, ou seja, para o que nós estamos a viver, da altura de pandemia que ainda temos atualmente, mas podermos realizar o evento em si, ou seja, criarmos estratégias de planeamento, gestão de tempo de espera, salas de isolamento, todos os planos de contingência, todas as autorizações que eram novas para nós, ou seja, que eram desconhecidas. E acho que esse foi um dos maiores desafios entre o que era o futebol de rua e a organização deste ano. Eu acho que a experiência tem sido até muito positiva, ou seja, a todas as entidades autárquicas, públicas, pronto, a aceitação tem sido mesmo, eu digo isto quase como um sorriso da parte deles, quase como obrigada por poderem dinamizar e promover estes eventos. Por isso, eu acho que o que nos falta, eventualmente, é conseguirmos promover mais para podermos mostrar a mais entidades que este evento e que este projeto existe, porque não houve nenhuma empresa, nenhum tecido empresarial ou alguma associação
a própria Cerci, e isto é importante também referir, são eles a quem nós pedimos para fazer as classificações, ou seja, das entregas de prémios, por isso nós tentámos mesmo ir a todos os públicos-alvos e nenhum deles nos deu um não e até pelo contrário deu-nos um sim muito positivo, por isso eu acho que o que nos falta é podermos divulgar e promover mais para mais pessoas nos conhecerem e eventualmente mais pessoas e mais entidades, mais associações nos poderem também ajudar com este projeto. O promotor distrital tem que formar uma seleção distrital e, não havendo um conjunto de regras, há um conjunto de recomendações. E o que a CAIS, enquanto promotor nacional, solicita aos promotores distritais é que as seleções distritais e regionais sejam o mais representativas possíveis da região que representam. Isto significa o quê? Que tenham participantes dos vários concelhos, que tenham participantes que vêm de vários contextos sociais, que tenham participantes que experienciaram ou experienciam diferentes problemáticas e, portanto, que representem, nesta variedade, toda a riqueza e toda a realidade da região que representam. Significa mostrar, creio eu, um bocadinho aqui da representação de cada clube, de cada associação, num só momento, ou seja, e é como também já referiram, que não é só para os clubes desportivos, mas é também para todas as IPSS, para todas as associações juvenis, e então é quase uma multiculturalidade do que é o associativismo na sua vertente, juntar-nos aqui para uma prática que é comum em todos nós, que é praticar o futebol, num contexto específico que é o futebol de rua. Mas a nível nacional, e porque são seleções distritais e regionais, as seleções acabam por apresentar aqui um nível, do ponto de vista técnico e tático, já bastante razoável, o que também torna, obviamente, depois o evento e a modalidade mais interessante do ponto de vista desportivo, para quem aprecia, e cada vez mais também tem mais consciência de como é que deve ser elaborada esta seleção e da importância desta representatividade e desta depois partilha que há entre os participantes, desta aprendizagem entre pares. Portanto, a componente social, obviamente, é o que deu origem ao futebol de rua, um projeto sociodesportivo, mas, obviamente, a componente desportiva e a competição está presente. A competição faz parte da vida e se queremos que o futebol de rua também seja uma plataforma para a vida ativa, um espaço de aprendizagem para a vida ativa, não podemos ignorar que na vida ativa, na sociedade em geral, existe competição. O problema nunca será a competição no desporto, o problema será a forma como os diferentes agentes desportivos, do jogador aos dirigentes, encaram a competição. E, portanto, nós encaramos-la como parte do projeto, tentamos que haja, obviamente, aqui um equilíbrio para que não se perca este foco sociodesportivo, este foco de que o futebol de rua é desporto para todos. O nosso desejo é continuarmos a criar novas atividades que vão de encontro às necessidades dos jovens e das jovens que participam no projeto e que vão de encontro à sua necessidade de continuar a capacitar-se e progredir dentro e fora do projeto de futebol de rua. E foi com esse intuito que continuamos em 2021 com esta nova iniciativa e que iremos continuar a trabalhar noutras. Este ano, por exemplo, teremos uma formação residencial em igualdade e equidade de género, porque consideramos que estamos longe de ter o número de participantes femininas no projeto que gostaríamos. E, portanto, as portas sempre estiveram abertas, mas é necessário abri-las ainda mais e trazer até nós mais participantes do sexo feminino. Até porque o futebol de rua tem essa particularidade. Ele é intergeracional, não há escalões, e as equipas podem ser mistas. Portanto, podemos ter equipas masculinas, femininas ou mistas. E, portanto, queremos mais participantes de ambos os géneros, mas em particular do sexo feminino. Em termos de igualdade de género, nós partimos de um princípio que a nossa própria equipa de trabalho do projeto do futebol de rua de Beja, ele tem de ser heterogéneo, ou seja, nós temos de dar o exemplo, e creio que nós muitas das vezes chamamos o exemplo para fora, e essa foi uma das nossas principais propostas e que nós dissemos mesmo que assumiríamos, que era nós temos de ter uma equipa heterogénea, ou seja, tanto rapazes como raparigas no meio. Pronto, e eu creio que isso foi uma das nossas mais-valias
para o dia 2, enquanto nós estamos a realizar este torneio, nós termos cerca de 25 atletas femininas, raparigas a praticar, porque nos traz o nosso meio, pronto, e o nosso passado também nos faz mostrar um bocadinho o nosso percurso e nos ajuda a podermos também ajudar, digamos assim, as pessoas, as raparigas do nosso distrito a poderem ter outras oportunidades, não só no contexto do futebol mesmo ou do futsal, mas um contexto um bocadinho diferente, social e quase como uma base de princípio para começarmos eventualmente depois a ir mais para a competição, eventualmente integrarmos um clube, mas enquanto promoção nós vimos, e esta é um bocadinho a nossa visão de todo, geral, que é o futebol de rua pode ser, digamos, a nossa semente que começa a germinar para depois também podermos dar para os clubes poderem aumentar o número de participantes e também os poderem conhecer os clubes e também o que é que eles podem dar, ou seja, ao futebol feminino na nossa região e creio que, e aqui especificamente, acho que a Associação de Futebol de Beja tem uma componente muito forte e fundamental, ou seja, que nós quase temos de andar de braço dado, porque o objetivo acho que é comum, que é podermos aumentar o número de praticantes, mas antes de aumentarmos nós temos de dar a conhecer e temos de mostrar o bom que há de praticar o desporto, mas também a inclusão social e todo o aspecto, ou seja, do contexto à volta não só do jogo, mas também do nosso contexto social, em que nós estamos a falar, em que nós nos divertimos, nós comunicamos com outras pessoas, nós falamos com... eu, por exemplo, Barrancos, isto é um exemplo simples, só a nossa fala, nós a falarmos, é totalmente diferente e isto faz com que nós também tornemos aqui algumas amizades importantes e também especiais. No acesso ao desporto, temos tentado ao longo dos últimos anos chegar a mais participantes, dar mais oportunidade a mais equipas, a mais instituições, a mais organizações de participarem. Temos tentado uniformizar aquela que é a experiência distrital, portanto, em que todos os torneios tenham um conjunto de recursos semelhante, para que todos os participantes possam ter uma experiência o mais semelhante possível, ainda que haja sempre aquela diversidade que referi. Temos também tentado e mobilizado bastantes recursos para que o evento nacional, que é mais do que um evento desportivo, tem uma forte agenda cultural, recreativa e educativa, seja cada vez uma experiência mais marcante para aqueles que lá vão. E depois temos tentado dar cada vez mais melhores condições às nossas seleções nacionais. Portanto, a ideia é, obviamente, através destas várias iniciativas e de outras que vamos criando, permitir a participação de mais pessoas, permitir a capacitação de mais pessoas e gerar um maior impacto social através do acesso à prática desportiva e através da capacitação através da prática desportiva e de métodos de educação não formal. Como uma vez um profissional da arbitragem me disse, que o caricato da situação é que, eventualmente, face ao contexto socioeconómico do qual provêm muitos dos jovens do futebol de rua, face às suas duras experiências de vida, neste contexto, até poderíamos, de alguma forma, desculpar, ignorar, desvalorizar algum comportamento menos adequado. Contudo, aquilo a que assistimos é que estes e estas participantes, a quem algum comportamento menos adequado poderia mais facilmente ser justificado ou desculpado, são aqueles que se comportam melhor no desporto e no futebol em concreto. Nós temos, de 2021 ainda não temos dados, mas de 2019 temos uma média de uma falta por jogo em todo o torneio nacional, portanto, da fase distrital à fase nacional. Uma média de uma falta por jogo. É verdade que cada jogo tem 15 minutos, é verdade. Mas vamos multiplicar isto por o tempo de um jogo de futebol de 11. Portanto, teríamos o quê? 6 faltas? Lanço-vos o desafio, digam-me um jogo de futebol de 11 em que haja 6 faltas. Cartões, conseguimos fazer muitos torneios da fase distrital sem nenhum cartão. No nacional, o número de cartões azuis que temos, porque no futebol de rua existem cartões azuis, é residual. Vermelhos, uma raridade. E mesmo os amarelos não são significativos. Há, contudo, um cartão
que é abundante no futebol de rua, que é o cartão branco. E esse é o mais importante. E este tipo de valores que queremos promover. E, portanto, quando nos dizem que a violência, a agressividade, nomeadamente a agressividade para com os profissionais da arbitragem, os árbitros, faz parte do jogo, não faz parte do jogo. Não faz parte do jogo. E isso é uma das belezas do futebol de rua, é que tanto a nível distrital, como nacional, como internacional, nós vemos o maior respeito entre equipas e vemos o maior respeito entre todos os agentes desportivos, nomeadamente dos jogadores e dos treinadores para com os árbitros. Chega de desrespeito no desporto e, em particular, no futebol. Não há espaço. Não deveria ser isso que move ninguém.